Olá! Estou aqui mais uma vez para a gente levar aquele papo sobre a vida após a morte, né? Meu nome é Meire, eu sou médium, esse é o canal Vozes dos Espíritos, que tem como finalidade a divulgação da vida após a morte. Eu peço a vocês que dá uma forcinha aí pra gente, deixando seu like, e se quiser compartilhar, se inscrever no canal, deixar alguma observação que faz com que essas informações da vida após a morte, da doutrina, seja levada para outras pessoas, porque aí o YouTube reconhece como sendo algo interessante. Então a gente pede para vocês que nos ajudem também nessa jornada que a gente tem de levar avante esse conhecimento que é sobre a vida após a morte, que é tão importante para todos nós. Bem, eu tinha prometido no vídeo anterior que eu iria ler as psicografias que eu recebo, né? Que são psicografias de espíritos esclarecendo como viveram, como chegaram lá, a hora do desencarne. Tem espírito de diversas ordens, né? Médicos, padres, freiras, tem também cantores, tem várias pessoas, né? Então, mas eu achei por bem que deveria primeiro explicar o que é um espírito, porque a pessoa escuta, porque acha interessante, mas ela não sabe qual é a origem daquele espírito, como é que ele consegue fazer aquilo, como é que ele consegue se comunicar, e deixa de ser uma coisa mística para se tornar uma coisa que é real. Então é por isso que hoje eu vim aqui para explicar de uma forma simples, mas que eu sou uma pessoa simples, não vou usar muitos termos científicos, né? E para que vocês entendam, e depois o meu próximo vídeo já vai ser com alguma psicografia, ok? Vamos lá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o espírito, né? O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Então, é a inteligência, é o pensamento, né? Outra coisa, o espírito ele é individualizado. O que isso significa? Significa que cada ser tem um espírito. Não existe um espírito, uma divisão de espírito para duas pessoas, digamos, nem no caso, digamos, crianças gêmeas, que muita gente tem essa dúvida, né? Ah, ela tem o mesmo espírito? Não, cada uma tem o seu espírito. O espírito, ele sobrevive à destruição da matéria. Quer dizer, essa matéria aqui, a gente morre, vai lá, enterra, e ela vai virar um germe, né? Mas o espírito não vai junto com a matéria. Ele sobrevive, ele é imortal, né? Vamos lá. O espírito, ele é assexuado. O que isso significa? Significa que o espírito que hoje encarnou em uma mulher, na próxima encarnação pode encarnar no corpo de um homem. Entendeu? Então isso para o espírito não importa. O que importa é a prova que ele escolhe. A alma. O que é a alma? A alma é o espírito quando encarna. Entendeu? Então o ser humano passa a ter uma alma na hora do nascimento, que depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho essa reencarnação. Então é quando o ser passa a ter o quê? Uma alma. Durante a gestação, a alma dele ainda não está formada. Então, ele não pode dizer ainda, é um embrião, o feto não tem uma alma ainda. Está ali o perispírito trabalhando com os fluidos para poder, quando a criança nasce, aí a criança vai ter o quê? Nasceu, tem alma. É um ser humano. Por que é um ser humano? Porque tem uma alma, certo? Vamos lá. O espírito, de que ele é feito o espírito? O espírito é feito de uma matéria quintessenciada. É um extrato, é uma coisa pura. Ela é etérea e sutil. O que significa etérea? É uma substância fluídica, uma substância celestial. Você não vê, você não pega nela, né? Então, de onde veio essa expressão matéria quintessenciada? Foi Aristóteles, né? Porque ele disse que os 4 elementos do universo são terra, água, ar e fogo. Mas ele disse que tinha um 5º elemento, Aristóteles, que era uma substância etérea que permeava tudo que tinha vida. Essa foi a informação de Aristóteles. Bem, vamos à próxima agora.
Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês vão lá e fazem as perguntas e eu vou respondendo. O que eu não souber, a gente vai lá e pesquisa e responde, tá bom? Vamos agora ver quais são os tipos de espíritos. Existem os espíritos puros, são chamados puros espíritos, os bons e os imperfeitos. Um bom exemplo de espírito puro que nós realmente conhecemos, né? Jesus é espírito puro. Que ele não precisa reencarnar. Jesus reencarnou na Terra porque ele tinha uma missão, só em caso de missões. Mas ele já é puro. O bom, digamos, são aqueles que já têm aquela centelha de amor, aquela vontade de praticar o bem, já não tem tanto apego à matéria, não tem muita vaidade. Defeito todos nós temos, porque se a gente não tivesse defeito, a gente não estaria encarnado aqui na Terra, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, todo ser que encarna aqui, ele tem seus defeitos. Então, ele pode ser um espírito bom, mas pode ser também um espírito imperfeito. O espírito imperfeito é aquele que insiste em praticar o mal, insiste em não ajudar os outros, insiste em vicissitudes terrenas, maus costumes, excessos, entendeu? Então, esses são os 3 tipos de espíritos. Vamos lá. Agora nós vamos falar dos espíritos errantes. O que é um espírito errante? Os espíritos errantes são os espíritos que não estão encarnados, porque nós somos espíritos encarnados. Os errantes são os espíritos desencarnados, mas que não são puros, que ainda têm necessidade da reencarnação para expurgação, para se purificar. Ele tem ainda uma jornada evolutiva a cumprir. Então, esses espíritos errantes, eles podem reencarnar, eles permeiam por todo o universo, tem muitos ao nosso redor. Então, eles podem encarnar em qualquer globo. Lembrem-se que Jesus falou, existem muitas moradas na casa do meu Pai, certo? Do nosso Pai, do meu Pai. Então, esses são os espíritos errantes. Até os espíritos que estão nas colônias, né, que ainda permanecem nas colônias, mesmo os superiores, ainda são espíritos errantes. Porque se fossem puros, né, não estariam mais nesse processo reencarnatório. Bem, vamos agora para os espíritos encarnados, que somos nós. Somos os encarnados. Os espíritos encarnados, né, é quando o espírito está no corpo físico, certo? Agora, do que é formado um homem, né? Nós, né? Que homem é um termo pejorativo, né? O homem, o ser humano, ele é formado de uma alma. Como eu já falei, a alma é o espírito quando encarna. Ele é formado de um corpo, que é o quê? A matéria. E ele é formado por um perispírito. Perispírito, que é um envoltório fluídico. Eu vou aqui fazer um desenho para tentar mostrar para vocês a alma, o corpo e o perispírito. E depois eu vou dar um exemplo do que é alma. Vamos lá. Vejam só. Nós temos aqui um corpo. A criança nasceu. Ela veio de onde? Ela veio da junção, da concepção do pai com a mãe. Certo? O pai com a mãe. Então, mais aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto.
certo? Aí o que é que acontece aqui? O que é que essa criança vai herdar do pai e da mãe? Apenas a aparência biológica. O nariz, a boca, entendeu? A aparência física, biológica não, física, a aparência física ele vai herdar, certo? É por isso que às vezes a criança parece com o avô, parece com a avó, porque isso vai, na família, vai perpetuando, certo? Esse daqui. E onde está aqui o perispírito? O perispírito, ele está aqui afastadinho, porque já foi determinado, no outro plano, que ele vai encarnar nessa mãe. Então ele se aproxima e espera a hora da concepção. Quando ocorre a concepção, certo? A concepção ocorreu, na mesma hora, através de um laço fluídico, ele também entra, certo? E no mesmo instante também a inteligência, que é a alma, ela começa, ela não está formada ainda, ela dá início, né? Então, à medida, durante o período da gravidez, o perispírito vai encurtando os laços, ele vai se aproximando, ficando cada vez mais próximo. Mas ele não entra no corpo da mãe. Ele é ligado ao corpo da mãe através desse laço fluídico. É como se fosse uma árvore que suas raízes vão entrando pela terra, vão se enraizando, vão entrando. Você entendeu? Deixa eu ver aqui para ter uma árvore. Foi até bonitinha, não foi? Tá entendendo? E onde é que está a alma nessa situação? O perispírito, ele é responsável pela saúde desse corpo, pelos órgãos. Por exemplo, se esse perispírito, na encarnação anterior, foi o perispírito de um ser que praticou suicídio, levou um tiro na cabeça, um exemplo, um tiro na cabeça. A possibilidade é muito grande de quando ele reencarnar, ele virá como o seu perispírito está com defeitos, por conta que foi prejudicado porque ele praticou o suicídio com um tiro na cabeça, qualquer coisa assim. O que é que vai acontecer? Isso vai passar para essa criança. É por isso que aparecem crianças, às vezes, cegas, faltando um pedaço da cabeça, faltando isso, faltando aquilo outro. Porque o seu perispírito é doente. Mas se o perispírito é saudável, já é de uma pessoa que tem um perispírito saudável, coisa e tal, então a criança também vai nascer o quê? Saudável. Tá entendendo? Então vamos apagar aqui, que eu quero dar outra explicação. E a alma? Onde é que está isso? Aqui é o corpo, a criança já nasceu, certo? Na hora que a criança dá o seu primeiro choro, o seu primeiro grito, nasceu, aí vem a alma, o perispírito, certo? Já está ali naquela criança, já está naquele corpo. Ela passa a ser um ser humano, porque ela tem o quê? Uma alma. Essa alma é uma inteligência, certo? E o perispírito é o envoltório. Ele é que faz a ligação da transmissão da inteligência e através da alma e do perispírito é que esse corpo vai definir quem será um dia esse indivíduo, tanto fisicamente pela saúde como pela inteligência. Então, pronto, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Sim, tem mais uma explicação que eu gostaria de dar. Como entender um pouco mais sobre a alma? Deixa eu dar aqui um exemplo. Vocês já observaram que às vezes uma pessoa nasce fisicamente doente. Ela é tetraplégica, não pode falar, mas ela, apenas com a mãozinha, com os olhos, ela é um gênio. Tem até um senhor, que eu esqueci o nome dele para dar como exemplo. Ela é um gênio. Então é isso que vocês têm que entender. A inteligência é uma coisa, que é a alma. E o perispírito, ele que carrega toda essa herança de saúde do corpo, é o perispírito. Já o lado intelectual, a inteligência,
vem da alma. Só que a alma e o perispírito, na realidade, depois terminam sendo um só. Entendeu? Existe uma parte que Allan Kardec diz assim, que é melhor que a gente nem tente penetrar ainda naquilo que é impenetrável, porque nem a eles foi totalmente revelado a respeito do perispírito, da alma, da sua origem, entendeu? Mas que muito já se tem e até que faz sentido tudo isso que a gente está dizendo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero firmar com vocês um compromisso de melhorar a cada dia. Vou melhorar também meu estúdio, né? Vou melhorar, pretendo, não quero parar, quero dar continuidade, certo? E o próximo vídeo eu vou trazer para vocês uma psicografia, ó, daquelas que vocês vão adorar, tá bom? Bye, bye, obrigada!